Olá, meus amados alunos. Vamos prosseguir então, vendo um pouquinho mais sobre filosofia política. A ideia das próximas aulas é ver um pouquinho através dos pensadores ao longo da história, a formação do nosso sistema político, entender um pouquinho por que vivemos politicamente da forma que vivemos, por que dos sistemas que existem no mundo atual. E ao longo da história da filosofia, o peso dos filósofos nesse tema é muito maior, é muito grande. Né? Um livro, algumas ideias de um determinado filósofo geram revoluções, geram mudanças de sistemas. Embora muitas vezes alguns filósofos eles estão mais preocupados em entender o que está acontecendo, entender o que aconteceu. E também eu gostaria de ressaltar o objetivo de estudar filosofia política, qualquer filosofia, o objetivo não é que você pense como eu. Eu falo isso porque hoje em dia tem muita alucinação se espalhando na internet e às vezes se inverte as coisas, né? Aliás, não é uma coisa só de hoje. Lembrar que Sócrates, ele morreu, ele foi condenado à morte, né? Acusado de manipular os jovens, e o que ele fazia era o contrário disso, era fazer as pessoas pensarem. Fazendo as pessoas pensarem, elas não são manipuladas facilmente. Então, a intenção não é que você pense como eu tenho minha forma de pensar, política, todas as pessoas têm, pode até negar, pode se afastar, já é uma forma de pensar a política, porque nós somos animais políticos, como eu falei na aula passada para vocês. Mas a intenção é fazer você pensar a política. E quem vai conduzir realmente a gente vão ser os pensadores, os filósofos que vão ajudar a gente a pensar mais, a ter a experiência do pensamento. Gostaria de começar com dois filósofos que estão ali no começo do pensamento político, que é o Platão e o Aristóteles. O Platão, ele escreveu esse livro famoso chamado A República, uma referência até hoje na política, no direito, um dos grandes clássicos, né, já que é o primeiro grande discurso sobre a justiça. E depois a gente vai ver um pouquinho do Aristóteles, seu discípulo, o que ele vai falar sobre política. A questão que surge aqui com Platão é como podemos ter uma cidade boa, uma cidade ideal. É possível ter uma cidade onde ninguém sofra, onde a maioria das pessoas viva bem? Então essa primeira questão que Platão vai pensar, como é possível uma cidade justa? Ele vai dizer como é possível uma cidade justa. Entender de uma forma básica esse livrinho aqui, o livrinho que eu leio para os meus filhos, os maiores eu lia quando era pequenininho, né? Livrinho bom para criança, para entender Platão. Então, vou pegar um pouquinho aqui. No livrinho, ele diz assim: mas o que Platão pensou mesmo foi em um lugar bem organizado, que república foi chamado. Nela, ninguém teria preguiça. Haveria uma coisa muito boa que ele chamou de justiça. Ali não haveria egoísmo, importaria o bem geral, ajudar a todo mundo é o que seria normal. Os cidadãos teriam direitos, a cada um uma parte caberia. Para todos ficarem satisfeitos, um bom filósofo governaria. Olha que bonitinho, né? Vamos ver então um pouquinho, entender um pouquinho Platão, né? O Platão escreve a República, Politeia, o título original. República é um nome romano, mas que traduz melhor a ideia da palavra. Ele vai pensar então uma cidade ideal. Uma cidade ideal seria aquela que respeitasse o que cada cidadão é essencialmente. O que cada pessoa, cada ser humano é essencialmente. O ser humano, por Platão, é dividido em corpo e alma. Tanto o corpo como a alma tem 3 partes, mas em cada pessoa uma parte é mais forte, uma parte guia a nossa vida. Uma cidade boa é uma cidade que respeitaria esse dom natural da pessoa, essa parte mais forte da pessoa, e a colocaria na função ideal para a cidade, porque a cidade também tem 3 necessidades. Então a primeira parte seria racional. Primeira parte da alma, representada pelo cérebro no corpo, racional intelectual. A segunda parte
seria representado no corpo pelo coração, a parte emotiva, que ele chama de irascível, colérico. A terceira parte seria o baixo ventre, né, o estômago, os genitais. Seria a parte concupiscente, desejante, que é a parte que busca o prazer através da sobrevivência, busca as coisas necessárias para a sobrevivência. Bom, numa cidade ideal, então, o racional, ele ocuparia a função de magistrados, governantes, que governam com sabedoria. O irascível colérico seriam os guerreiros, protegem a cidade com fortaleza. O concupiscente ou desejante seriam os artesãos, agricultores, comerciantes, os que fazem trabalho manual. Eles provêm a necessidade da cidade com temperança. Então todas as pessoas, elas iriam para a escola desde cedo, elas estudariam em uma escola em que tentaria entender qual que é a função de cada um, através de avaliações, estudos dirigidos, né? Logo cedo, jovem, sairiam os concupiscentes para fazer trabalhos manuais, né? Depois de um tempo, sairiam no final da adolescência os guerreiros da escola, e aí ficam os guiados pelo intelecto, aquelas pessoas que têm a vida guiada pela razão. Essas vão treinar para habilidades intelectuais, e tem aquelas que têm a razão mais desenvolvida, vão ficando mais tempo na escola, até chegar aquela pessoa que chega até os 50 anos, passou por todas as avaliações, é uma pessoa puramente guiada pela razão, mais do que qualquer um. Qual vai ser a função dela? Vai ser o rei. Esse é o filósofo. Para o Platão, uma cidade boa é uma cidade que é governada pelo filósofo, porque ele sabe o que significa a justiça e vai governar segundo a justiça. Se a gente inverte isso e coloca um concupiscente no poder, é um cara que vai se tornar um tirano, porque ele é guiado pelas suas necessidades básicas de prazer. Aristóteles, para ele, não importa qual sistema político, qual forma de política, se essa forma de política do Aristóteles que acha boa, se a democracia que ele criticava, ele fala que para ele o que é bom, o que é o bom governo é quando o bem comum é a finalidade desse governo. Então temos uma forma pura de governo quando ele é bom, quando ele preza por interesse de todos. Se essa forma pura de poder ela não preza pelo interesse, pelo bem comum, temos uma forma degenerada de poder. Ele dá alguns exemplos, né? A monarquia é um tipo de governo em que um governa para o bem de todos, para o bem comum de todos. Se essa pessoa governa apenas para ela se degenera, essa forma de poder se torna uma tirania. Temos a aristocracia, que é quando poucos governam, seriam os melhores, têm no poder, né, literalmente, quando poucos governam pensando no interesse, no bem comum. Se isso não acontece, temos uma forma degenerada de poder, temos uma oligarquia. Oligarquia seriam poucos governando para apenas eles mesmos. Podemos ter também muitos no poder, uma politeia, uma república, né? Muitos participando do poder. Agora, se isso se degenera, né, se não se preza o bem público, o bem comum, temos uma demagogia. Demagogia é quando poucos conduzem as decisões de todos, né? Ali na Grécia Antiga, na democracia grega, nós temos uma experiência muito interessante, né? Os cidadãos poderem votar, participar da formação das leis, das execuções das leis, mas o problema é que existia o grupo dos sofistas, que eram poucas pessoas que falavam muito bem e acabavam conduzindo as assembleias para os seus interesses. Isso é um exemplo de demagogia.